Desculpa, irmãos. O Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus, capítulo 11, versículo 28. Enquanto você localiza o texto em que iremos ler, eu quero, desde já, agradecer ao Senhor por esta oportunidade que nos concede de estar em Sua presença, adorando o Seu nome. Como é bom estar aqui na casa de Deus, louvando, engrandecendo o nome daquele que vive e reina para todo sempre. Agradecido também estou a Deus pela vida do pastor Sérgio Bernardes, pastor desta amada igreja. Que Deus abençoe a vida do servo do Senhor que ainda em sua ausência, que Deus abençoe. Pastor Marcos Del Rey, que assim está em sua retaguarda, que Deus possa abençoar e continuar prosperando esse ministério. Meu amigo pastor Alessandro, muito obrigado pelo convite, Deus abençoe. Pastor Franklin, meu amigo, Deus abençoe pelo convite. É muito bom estar cooperando com a UMADESB mais uma vez aqui na sede em São Bernardo. MUPADESB, não posso esquecer. Agradeço também minha esposa que me acompanha, irmã Daniela, meu filho, também o Ezequiel e a Karen. Deus abençoe. Mateus capítulo 11, versículo 28, quem encontrou pode dizer amém. Amém. Diz assim a palavra de Deus: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. 29, tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Podeis se assentar. Meus irmãos, o Evangelho escrito por Mateus, ele tem uma particularidade em relação aos outros evangelistas. Nós sabemos que os 3 primeiros evangelhos é conhecido como evangelhos sinóticos. Sinóticos porque ele é visto, aquele que escreve tem um ângulo da visão, ou tem uma visão de um ângulo, que ele assim está falando, escrevendo. E o evangelho de João é o evangelho mais teológico. Por isso que nos 3 primeiros evangelhos nós vemos passagens que estão em Mateus, também encontramos essa mesma passagem em Marcos e assim também em Lucas, porque cada um dá uma visão diferente acerca de um mesmo acontecimento. Porém, o evangelho de Mateus, em relação aos 4 evangelistas, ele tem uma particularidade, porque este evangelho ele não foi escrito em grego, como todos os outros evangelhos, as cartas, o livro histórico de Atos e o livro do Apocalipse, que fora também escritos em grego. O evangelho de Mateus, em sua origem, foi escrito em hebraico. Por que Mateus escreve o evangelho em hebraico? Porque ele tem um público-alvo, ele tem um público a quem ele escreve, e ele escreve para aqueles que eram seus compatriotas. Então, a fim de alcançar uma intimidade maior, Mateus ele vai usar a língua predominante da sua pátria, ele vai escrever em hebraico, e ele também tem o cuidado de escrever este evangelho para não ferir alguns princípios daqueles que moravam em sua pátria. Por exemplo, Mateus ele não escreve o nome Deus. Os irmãos percebem que Mateus ele vai ter o cuidado de escrever reino dos céus e não reino de Deus, porque Mateus ele não quer de forma nenhuma que o seu público pense que ele está blasfemando acerca de Deus. A princípio, quando Mateus escreve este evangelho, nem ele mesmo sabia que estava sendo inspirado para escrever este evangelho. Depois, com o tempo, foi canonizado
e entrou na régua dos livros santos. Obviamente, o Evangelho de Mateus ele tem essa peculiaridade, esta particularidade que é dele próprio. Mateus é o que mais vai citar o Antigo Testamento como referência. Por quê? Porque o público para quem Mateus escreve é um público criterioso, que não vai aceitar qualquer coisa. Está falando acerca de quem ele quer falar, cite então uma referência do Antigo Testamento. Então Mateus ele vai ter o cuidado de citar algumas referências, e é entre os evangelistas o que mais cita o Antigo Testamento em alguns pontos, para provar que ele está falando da pessoa correta, da pessoa certa. Mateus também, meus irmãos, ele tem uma característica neste evangelho, porque nós sabemos que todos os livros da Bíblia é aceito por muitos teólogos um tema específico do livro. Os evangelhos existe um tema específico que é aceito pelos teólogos. O evangelho de Mateus é aceito o tema como o evangelho do grande rei, porque se entende que Mateus ele está tentando mostrar aos seus patrícios o rei que eles estavam aguardando, que já tinha vindo, que tinha de fato exercido o seu ministério, morrido na cruz do Calvário e ressuscitado ao terceiro dia, e estava vivo e reinava para todo sempre. Então este evangelho ele vai mostrar Cristo como um rei, como aquele que veio para reinar. E é interessante que até o capítulo de número 11, e eu só vou falar até o capítulo de número 11, nós enxergamos 4 pontos distintos em que Mateus discrimina de fato a pessoa de Jesus como um rei. O primeiro está do capítulo 1 ao capítulo 2. O segundo ponto, do 3 até o capítulo de número 4, 3 e o 4. O terceiro, do capítulo de número 5 ao capítulo de número 7. E o quarto, do capítulo de número 8 ao capítulo de número 11. O primeiro, ele fala sobre o nascimento do rei. O segundo, ele fala sobre a humanidade do rei. O terceiro, ele fala sobre os fundamentos do reino. E o quarto, ele fala sobre o poder do rei. O primeiro, sobre o nascimento do rei. Ele tinha que mostrar àqueles a quem ele escreve que o rei vinha de uma linhagem aceitável. Essa linhagem tinha que ser da tribo de Judá e tinha que vir da linhagem de Davi. E ele então vai de fato colocar aqui a genealogia de Cristo para mostrar que Jesus ele tem uma ramificação que vem de Davi. Isso para eles, mostrando de forma explícita aqui a qual Mateus coloca, da onde vem a linhagem de Jesus, para mostrar que o nascimento de Jesus, ou o nascimento do rei, é o rei a qual eles esperam. Está ligado à condição de Maria e também de José, porque o texto na genealogia não vai citar Maria, ela vai citar José, mas é interessante, porque ele cita José, mas depois fala a qual nasceu de Maria, gerado pelo Espírito Santo. Ele vai deixar bem claro que José ele não tem nenhuma influência em relação ao nascimento de Jesus, a não ser um pai apenas humanamente falando. Mas ele deixa bem claro isso para nós, que Jesus ele nasceu proveniente do Espírito Santo. Então o capítulo 1 e o capítulo 2, tratando acerca do nascimento, ele mostra o nascimento do rei. O capítulo 3 e o capítulo 4, ele vai falar sobre a humanidade do rei. Aonde eu enxergo a humanidade de Jesus no capítulo 3 e capítulo 4? Eu enxergo a humanidade de Jesus primeiro no batismo. No batismo, eu enxergo a humanidade de Jesus. A Bíblia diz que quando João estava batizando no deserto da Judéia, no Jordão,
Então, certo dia, depois de 3 anos exercendo o seu ministério, aparece no meio da multidão aquele a qual João o chama de Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus se aproxima então de João, e João disse para Jesus: eu não sou digno de desatar a sandália dos seus pés, e tu vens a mim? E Jesus disse: João me batiza para que hoje se cumpra em mim a justiça de Deus. Você sabe o que me chama a atenção? É que o batismo é a forma materializada do arrependimento. Quem está arrependido se batiza, não para ser purificado, mas em um ato solene. O batismo não purifica ninguém. Nós sabemos que a única coisa que pode purificar o ser humano é o sangue que foi vertido na cruz do Calvário. O batismo é um ato de manifestação humana, a fim de que ele mostre a todos que de fato ele está arrependido. Por isso que João dizia para aqueles que acompanhavam a sua pregação, mas não desciam as águas do batismo. João dizia e chamava-os de hipócritas, e dizia: produzir frutos dignos de arrependimento, porque aqueles que ouviam a mensagem desciam as águas do batismo arrependidos, pois este era o teor da mensagem de João: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Aqueles que eram arrependidos ou estavam arrependidos, se manifestava de forma material a condição do batismo, e eles desciam as águas. Se o batismo é a forma materializada do arrependimento, Jesus nunca cometeu um pecado sequer. A Bíblia diz em Hebreus que, tendo sido tentado em tudo, porém sem pecado, Jesus nunca cometeu um pecado sequer. Qual era a necessidade de Jesus descer as águas do batismo? Não para materializar um arrependimento, mas para se colocar na condição de um homem ou de um ser humano. Porque como Deus, ele está acima de todos, mas como homem ele nunca se considerou melhor do que ninguém. Pelo contrário, ele considerava outros superiores a si mesmo. Porque o próprio Cristo disse acerca de João que, nascido de mulher, não teve profeta maior do que João. E para mim, nascido de mulher, o profeta maior é aquele que Moisés citou acerca dele. Ele mesmo, sabendo que era o profeta maior, atribuiu isso a João. E isso era recíproco entre eles, porque quando foram falar de Jesus para João, que ele batizava e fazia mais discípulo do que João, João dizia: o necessário, o importante é que ele cresça e eu diminua. Glória a Deus. Enquanto Jesus dizia que João era maior, João falava que tinha que diminuir, porque Cristo haveria de crescer. Oh, glória a Deus. Então nós vemos a humanidade de Jesus no batismo. Segundo, nós vemos a humanidade de Jesus também no ato da tentação de Cristo, no capítulo 4. Na tentação, ali nós vemos a humanidade de Cristo, porque Jesus ele foi tentado, mas como homem, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. Então, de forma nenhuma, Satanás chegaria a Cristo e Jesus na condição de Deus para o tentar, porque o diabo não pode tentar Jesus na condição de Deus, mas Jesus na forma humana. O diabo tentou, então Jesus foi tentado na condição humana. Jesus não cedeu ao pecado na condição humana. Glória a Deus. Quando ele fala assim, aleluia, glória a Deus, aleluia. Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz.
No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Quando ele fala eu venci o mundo, ele está falando como um homem, não como Deus. Aleluia, glória a Deus. Porque como Deus, ele tem o controle de todas as coisas. Como Deus, ele governa. Como Deus, ele age quando quer e na hora que quer. Mas como homem, ele venceu na condição de homem. Por isso que o Espírito Santo nos ajuda no momento da tentação. O mesmo texto que eu citei, o próprio Jesus nos ajuda no momento da tentação. Quando a Bíblia diz em Hebreus que sendo tentado em tudo, porém sem pecado, pode nos ajudar no momento das nossas tribulações, fraquezas, tentações. Enquanto a tentação vem sobre nós, entendemos que não nós, mas Jesus um dia venceu o mundo por isso, e por isso que você pode ser ajudado por Ele. Então no capítulo 4 nós vemos que Jesus ele foi tentado e venceu o diabo na condição de homem, nos possibilitando pelo sangue de Jesus, aleluia, por Cristo vencer também o diabo. O terceiro ponto, capítulo 5 ao capítulo 7, vai falar sobre os fundamentos do reino. E aonde que eu vejo os fundamentos do reino? Capítulo 7, versículo 24. O final do sermão de Jesus, da montanha, ele vai falar que todo aquele que ouve estas minhas palavras e pratica, eu vou compará-lo ao homem prudente, que tendo cavado fundo, edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu chuva do céu, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e foi de ímpeto a essa casa, mas ela não foi abalada. Então, ele está no final do seu sermão, do sermão da montanha, o sermão mais ilustre, o maior sermão de Cristo. É interessante que neste sermão da montanha, Jesus ele vai aqui nos dar uma diretriz de como uma vida cristã autêntica deve ser. Se nós resumimos a servir a Cristo pelo capítulo 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus, nós cumprimos toda a Bíblia. Jesus ele vai começar falando a respeito das bem-aventuranças. Bem-aventurado os pobres de espírito, bem-aventurados que choram, bem-aventurados mansos, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Olha como o Evangelho se resume nestes 3 capítulos. Jesus ele ensina acerca do sal da terra e da luz do mundo. Jesus ele vai ensinar acerca de esmolas, orações e jejum. Ele vai ensinar acerca de amar ao próximo e também a Deus. Jesus vai ensinar acerca dos falsos profetas. Jesus ensina 2 vezes acerca de oração, mostrando que a oração é importantíssima para uma vida cristã saudável e autêntica. Um tipo de intimidade, de contato com Deus constante. E aí ele conclui dizendo, aqueles que ouvem estas minhas palavras, ele estava terminando o sermão da montanha. Ele não estava falando da Bíblia num sentido amplo, ele estava terminando o sermão da montanha. Ele disse, se ouvir estas palavras que eu preguei agora, glória a Deus, e se edificar a sua casa sobre esta palavra, então pode vir chuva do céu, transbordar os rios, se levantar os ventos, ir de ímpeto a casa, mas ela não vai ser abalada, glória a Deus. Quem está fundamentado nas diretrizes que o reino estabelece, não tem nada e nem ninguém que pode abalar este crente na presença de Deus. Oh, glória a Deus. Se seguirmos estas diretrizes, se nós estabelecermos o nosso fundamento nesta palavra, de certo que não seremos abalados,
Pastor, porque tem muita gente que se desvia, porque não está firme na palavra de Deus. Isso não sou eu que estou julgando, ou falando, ou apontando, isso é a Bíblia que está dizendo. Porque quem está firme na palavra, não existe luta que desvie ele. Não existe levante do diabo que vai fazer desviar ele. Glória a Deus. Não existe prato ofertado que vai fazer ele tirar o foco da palavra. Porque se ele está firmado na palavra, nada e nem ninguém vai fazer ele sair da presença de Deus. Oh, glória a Deus. Mas deixa eu continuar. Quando nós falamos do capítulo 8 ao capítulo 11, que é o quarto ponto que eu quero falar e me deter neste ponto, aqui está falando sobre o poder do rei manifesto. E o poder do rei se manifesta de diversas formas nesses capítulos. Ele se divide em várias formas. Primeiro, o poder do rei se manifesta sobre as enfermidades. O capítulo 8 já inicia dizendo que Jesus purificou o leproso. Depois, nós vemos Jesus curando na casa do centurião de Cafarnaum. Depois, Jesus curou a sogra de Pedro. E a multidão, sabendo que Jesus estava na casa da sogra de Pedro, ou na casa de Pedro, se deslocou até lá. E a Bíblia diz que Jesus curou todos os enfermos. Aleluia! Jesus curou todos os enfermos. Então, primeiro, o poder do rei se manifesta sobre enfermidade. Quando a Bíblia fala curou todos os enfermos, também se entende que Jesus curou todos os tipos de enfermidades. Naquele momento existia todos os tipos de enfermidades que estavam alojados sobre os homens que levaram até a porta da casa de Pedro. Independe se era uma dor de cabeça ou se era um câncer enraizado. Independe se era uma doença incurável, se era uma doença no corpo ou na alma. Jesus curou todas as enfermidades, porque o rei tem poder ainda para curar todos os tipos de enfermidades. Quem acredita nesta palavra e pode levantar a mão para dar glória ao nome de Jesus que cura qualquer tipo de enfermidade. Oh, glória a Deus. Segundo, o poder do rei está sobre as enfermidades e também está sobre a natureza. Após Jesus ter curado os enfermos, ele desce até o lago da Galileia, o lago de Genezaré. Ele vai então subir no seu barco peculiar com seus discípulos, e eles iriam atravessar para outra banda e chegar em Genezaré ou Gadara. No trajeto se levanta uma grande tempestade. Oh, glória a Deus! Jesus estava na polpa dormindo, um sono tranquilo, mesmo sabendo que aconteceria horas ou momento depois. Os seus discípulos ficaram desesperados. Você sabe o que me chama a atenção nesta tempestade? É que imagina o barulho que faz uma tempestade no meio de um lago ou de um mar. Porque aqui é considerado o mar da Galileia por causa da sua extensão, do seu tamanho. Mas imagina o barulho que faz, as ondas batendo na polpa do barco. Imagine se tinha remo no barco, alguma coisa, panela, o que seja, o barulho que estava dentro do barco. O barulho do vento, o barulho das ondas, o barulho dos raios ou o que seja, nada disso acordou a Jesus. Nada disso colocou Jesus de pé para socorrer os discípulos que estavam desesperados. Jesus só acordou quando os discípulos disseram: Mestre, glória a Deus. Clamaram dizendo: Tu não dá conta que nós vamos perecer, oh glória a Deus.
Eu entendo que em meio a uma tempestade, Jesus não ouve o barulho do vento, Jesus não ouve o barulho das ondas, Jesus não ouve o barulho do casco do barco. Jesus ouve crente que sabe dobrar o joelho e clamar a Ele. Jesus não ouve as suas reclamações, Jesus não ouve, aleluia, os seus murmúrios. Jesus ouve clamor. Se você tiver clamor nesta noite, Ele vai se levantar da polpa do barco, Ele vai acalmar esta tempestade e vai trazer bonança para dentro do barco. Quem acredita nesta palavra? Jesus se levanta e agora está se deparando a natureza com o seu Criador, a criatura com o seu Criador. Oh, glória a Deus! Jesus vai dar uma palavra: quieta-te, cala-te. Você sabe o que me chama a atenção, irmãos? Aleluia! É que esta voz que a natureza ouviu, aleluia, ela já tinha ouvido antes. Foi esta mesma palavra que criara todas as coisas no começo. Se existem alguns momentos do Novo Testamento que a divindade de Jesus aparece, esse é um dos momentos que a divindade de Jesus aparece. É quando o Criador fala com a criatura, é quando aquele que criou fala com a natureza que foi criado por Ele. Oh, glória a Deus! A natureza ouviu a voz dele também. Aleluia, glória seja dada ao nome de Jesus. A natureza até sentia o hálito dele, quando mesmo soprou um vento oriental para abrir o mar para o povo de Israel passar com pés enxutos da outra banda. Conhecia de fato a sua voz, quando ele mesmo pediu para que parasse, a fim de que Josué e todo o exército de Israel viesse a ganhar a batalha. Parou a terra, o eixo da terra, voltou o relógio de Acais, oh glória a Deus, mandou codornizes do deserto. É esta voz que a natureza ouve, e é esta voz que nós se rendemos a ela nesta noite. A natureza não resiste ao poder do rei. O rei tem poder sobre a enfermidade, o rei tem poder sobre a natureza. Terceiro, o rei tem poder sobre os demônios. Eles chegam em Genezaré, e quando eles pisam na praia, lá do sepulcro, saiu um homem, terrivelmente endemoniado, diz o texto. Vai se aproximar de Jesus e vai se prostrar, e vai adorar Jesus. Oh, glória a Deus! Oh, glória a Deus, aleluia! Jesus vai dizer: sai dele. Oh, glória a Deus! Ele vai pedir para que entre nos porcos. Jesus deixa, mas expulsa todos que eram uma legião. Porque não existe demônio que, aleluia, resiste à voz daquele que quando fala pode todas as coisas. Oh, glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Oh, glória a Deus. Mandava série me dar a gabarraio. O demônio não pode resistir hoje à voz daquele que está sobre todas as coisas. O Senhor está mandando eu dizer para jovem, para crente, para irmão, irmã aqui, que hoje Satanás vai ter que bater em retirada, porque a voz dele está ecoando aqui nesta noite.
E me dava série, me dará. Mandarava chore-me. Nós estamos de um trabalho com a mocidade aqui. Eu lembro que quando era jovem, eu era secretário de uma igreja ali no Serraria, que era a sede administrativa daquela região, e eu estava chegando na igreja às 6 horas, nós orávamos das 6 até as 7h30, muitas vezes até às 8, todos os dias. Nós chegávamos às 6 e orávamos até às 8, e eu estava chegando 6 horas na igreja para orar, e o pastor estava na porta, junto com os obreiros e uma senhora. E ele falou para mim: Ricardo, você pode acompanhar essa senhora até a casa dela, porque tem uma pessoa lá que caiu endemoniada, e os obreiros vão te acompanhar. Eu pensei que eu ia acompanhar os obreiros, eu era jovem. Isso faz mais ou menos uns 18 anos. Eu pensei que eu ia acompanhar os obreiros. Eu falei: eu vou sim. E nós fomos até a casa dela. Quando chegamos lá, tinha uma senhora possessa, que quando ela ficava de pé, o cabelo dela subia e ficava de pé também. Quando eu olhei aquilo, eu falei: meu Deus, eu nunca vi uma coisa dessa. E os obreiros me colocam para frente, dizendo: não jejuei hoje, mas, irmãos, você sabe, eu estava jejuando todo dia, glória a Deus. Amacala série me dará. Era oração na igreja, saía da igreja, eu passava em casa, comia uma coisa e passava até umas 3 horas da manhã no monte, depois descia. E ainda, como jovem, ia para o ciclo de oração pela manhã. Aleluia! Eu estava esperando a todo momento, a qualquer momento. Aleluia! Eu falei: não, pode deixar. Marcos capítulo 16, versículo 17. Falei assim, ó: Satanás, eu vou ler a Bíblia aqui, não é para você ouvir, não. A Bíblia serve para nós. Aleluia. Eu vou ler aqui só para testificar, porque você vai ter que sair, não é 1 ou 2, é todos vai ter que sair. Aleluia, louvado seja Deus. Isso aqui é Jesus que falou: em meu nome expulsarão demônios. Eu falei assim, irmãos, para saber que esta palavra tem poder, eu não vou falar 2 e nem 3 vezes. Em nome de Jesus, sai dela. Glória a Deus. O cabelo daquela mulher voltou que parecia uma chapinha. Ela começou a chorar com as mãos erguidas, aceitando a Jesus. Porque aonde Jesus chega, irmãos, se o diabo está na casa, ele tem que bater em retirada. O diabo pode ter vindo por um caminho, mas por 7 ele vai ter que bater em retirada, porque hoje a voz de Deus está ecoando na casa. Mandaragava chore mindarabai. Ima série mindarai. Ola mandaragava chore mindarai. Aleluia. O capítulo 10 diz que ele delega poder, irmãos. Então levante a sua mão para o céu assim, que Jesus hoje vai te dar autoridade. Você, jovem, tem esta mão é para colocar a mão na cabeça, expulsar demônios, curar enfermidade, decretar vitória e bênção, em nome de Jesus, para a glória daquele que vive e reina. Autoridade de Deus sobre a sua vida. Narava chore mindaragaia révia. E mandava mandaragava série mindaraio. Oh, glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Enquanto eu prego aqui, o Espírito Santo me move, que Ele está dando autoridade para crente aqui.
está dando autoridade para pregadores aqui, está dando autoridade para expulsar demônios, está dando autoridade para jovens expulsar demônios aqui. Uramacaba, receba autoridade da parte dele nesta noite. Jesus, o Rei, tem poder sobre as enfermidades. O Rei tem poder sobre a tempestade. O Rei tem poder sobre os demônios. Quarto, o Rei tem poder sobre a morte. Capítulo 9, versículo 18. Uma mulher que tinha um fluxo de sangue, diz o texto, mas o texto inicia falando, aleluia, de um chefe da sinagoga, que em outro texto vai o chamar de Jairo. Aqui em Mateus, ele não vai falar como os outros textos, vai dizer que a minha filha está enferma. Mas aqui nesse texto, ele vai dizer que a filha dele faleceu. Os irmãos se lembram que cada um mostra uma visão não que contradiz. Ele vai dizer, a minha filha faleceu. Aqui se entende que ainda ela estava enferma, mas a condição, ele sabia que ela já estava morta. Jesus disse, eu vou lá na sua casa. Acaba chorando. Ele diz, a minha filha faleceu, mas vem. Ele falou, vem. E impõe a mão sobre ela. Porque eu sei que se o Senhor pôr as mãos sobre ela, minha filha voltará à vida. Você sabe o que me chama a atenção? Eu vou continuar aqui com Jairo, mas falar um pouco da mulher do fluxo de sangue. Esses textos é tão recheado de falar sobre poder, do capítulo 8 ao capítulo 11, que a Bíblia fala que essa mulher do fluxo de sangue, ela olhou Jesus no meio da multidão. Vou só abrir um parênteses aqui. Ela disse, se eu tão somente tocar na orla do seu vestido, do seu manto. Irmãos, será que alguém consegue tirar proveito do poder de Jesus? Ela vai se rastejando, ela toca no manto, e Jesus disse, alguém me tocou. Mas mestre, a multidão te aperta e te oprime. Tu dizes, alguém te tocou? Ele disse, sim, alguém me tocou, porque eu senti que de mim saiu poder. Glória a Deus, aleluia. Isso aqui é interessante, porque Jesus não estava para curar esta mulher do fluxo de sangue. Jesus estava indo para a casa de quem? Mas espera lá, não é porque Jesus está indo para a casa de Jairo para curar a filha desse ou ressuscitar a filha desse, que esta mulher não pode ser beneficiada no caminho. Quem sabe Jesus desceu aqui só para tratar com uma pessoa. Aí você vai ficar olhando, deixar o tempo passar, Jesus vai embora e você vai embora para casa? Não é possível. Aí que é o momento de você aproveitar o momento. Glória a Deus. Talvez Jesus desceu aqui, aleluia, para tratar com uma pessoa. Porque eu acredito que Jesus, aqui assim como tinha uma multidão, Jesus estava indo para a casa de Jairo. Ele tinha o objetivo de ressuscitar a filha desse.
não tinha objetivo outro ali no momento, mas ela disse: eu vou aproveitar o momento, glória a Deus, já que Jesus está na casa, já que Jesus veio falar com meu irmão, já que Jesus veio curar minha irmã, eu vou aproveitar o momento e eu vou tocar na orla dele. Eu é que não vou ficar calado nesta noite. Sério. Mas é um ali sentindo, o outro não está sentindo nada. Vai dando glória, meu irmão. É um outro ali falando em línguas, o outro parece que está na nuvem. Começa a entrar no clima, porque Jesus está na casa, e quem veio adorar Ele, toca no seu manto, porque tem poder saindo à vontade. Tem poder à vontade aqui nesta noite. Jesus chega na casa de Jairo. Você sabe o que Jesus vai dizer? Isso parece loucura? Por que vocês aí estão chorando? Sai de perto. A menina não está, mas ela dorme. Você sabe o que Jesus falou de Lázaro para os seus discípulos? O meu amigo Lázaro, o nosso amigo Lázaro, o quê? Dorme. Olha como Jesus trata a morte. Olha como Jesus trata a morte, aquele que tem poder sobre ela. Porque nós tratamos a morte assim, acabou. Aqui na terra acabou. Agora segue-se o juízo, ainda a gente fala. Agora só na eternidade. Mas Jesus não trata a morte desse jeito. Ele não trata como um ponto final. Jesus trata a morte como um sono. Porque para mim e para você é impossível trazer uma pessoa dos mortos. Mas para Jesus é como se fosse um sono. Ele chama e ele volta. Glória a Deus. Andaragava série mindara. Ele chama e volta, está aqui aquele que é o príncipe da paz, que é o dono da vida, que ressuscitou o terceiro dia, que vive para todos sempre. Quem veio adorar Ele? Eu estou terminando a mensagem. No capítulo 10, Jesus não detém apenas poder para Ele. E isso aqui é importante para o capítulo 11, versículo 28, que ora lemos, e eu vou terminar. Em alguns escritores se entende o capítulo 11, versículo 28 a seguir, que ele estava fazendo uma referência concernente a Herodes, a autoridade de Herodes, o poder de Herodes. Herodes o Grande invadiu Jerusalém no ano 37 aproximadamente antes de Cristo. Quando ele invadiu Jerusalém, ele deixou um rastro de destruição. Herodes era tão possessivo, irmãos, tão possessivo, que até entes da sua família ele matava, pensando que eles queriam tomar o seu trono. Isso não poupava nem a sua mãe. Herodes era muito possessivo, ele tinha um medo tão grande de perder a sua posição, que ele matava até os entes da sua família. Ele era possessivo, e ele era um homem terrível. Aonde ele passou quando invadiu Jerusalém, o cheiro de podre, de carne podre, a quilômetros de distância sentia. Aonde tinha árvore, ele colocava pessoas crucificadas. Assim ele estabeleceu o seu poder. Ele tinha poder para ele e não queria dividir para ninguém. Mas Jesus veio fazendo diferente. No capítulo 10 ele fala assim: eis que vos dou. Por que Jesus falou isso? Porque ele queria se opor à condição de Herodes. Herodes é possessivo e quer o poder só para ele. Jesus não.
Jesus distribui poder. E isso não diminui ele de forma nenhuma, glória a Deus. Jesus dá poder para os crentes que ora, que busca, que jejua, que lê a Bíblia, oh glória a Deus, oh louvado seja o nome de Jesus. Agora, para mim concluir, o capítulo 11, versículo 28, faz uma referência acerca de Herodes. Por quê? Porque essa condição agressiva de poder não era o poder de Jesus. Por onde passar, ferir. Aí Jesus disse assim: eu não vou ferir, eu vou curar os feridos. Olha a diferença do poder. Por onde passar, causar uma tempestade. Aí Jesus diz assim: eu não vim trazer tempestade, eu vim acalmar a tempestade. Por onde Herodes passava, ele deixava as pessoas oprimidas. Só que Jesus não veio oprimir, Jesus veio libertar os oprimidos do diabo. Por onde Herodes passava, ele deixava um rastro de mortandade. Mas Jesus não veio para trazer morte, Jesus veio para trazer vida, glória a Deus. Se opondo a Herodes, ele diz assim: então, se eu sou diferente a Herodes, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Encontrareis descanso para a vossa alma. Quantos aqui têm um descanso na alma? Porque Jesus um dia entrou aí. Com a permissão aqui dos pastores, quem está na liderança, fique de pé a igreja, eu quero orar com você. Oh glória a Deus, aleluia. O Rei que tem todo o poder, o Rei que está acima de tudo e de todas as coisas. Oh glória a Deus, oh glória a Deus. Eu sei que você veio adorar este Rei, que mesmo em uma condição humana, se fazendo o servo, ele foi humilhado até a morte, morte de cruz, diz a Bíblia. Ele se rebaixou, ele aplicou a verdadeira, o sentido da palavra que nós, ele se diminuiu, se esvaziou, aleluia, se fazendo humano, servo, aleluia. Mas a Bíblia diz que ao terceiro dia ele ressuscitou dentre os mortos, e ele mesmo declarou: todo o poder é me dado nos céus e na terra. Entenda uma coisa: o Rei que você serve, que está aqui louvando Ele nesta noite, Ele não tem só poder no céu, Ele tem poder no céu e na terra. Ele manda e desmanda em qualquer pessoa, em qualquer situação, a qualquer momento e a qualquer hora. O Rei que você serve, que veio hoje aqui se prostrar, render Ele adoração, Ele pode entrar em qualquer situação da sua vida. Se o problema é na alma, Ele está presente para solucionar. Se o problema é no físico, Ele está aqui para curar. Se o problema, aleluia, quem sabe é uma opressão, Ele está aqui, aleluia, para libertar. Se o problema é, quem sabe, com o tempo, a circunstância, as tempestades da vida, Ele está aqui para acalmar a tempestade que tem se levantado na sua vida. Se o problema é morte, Ele é a vida, meu irmão. Qual é o problema? Glória a Deus. Macava chore mendaravai, manavassuri mendaracavai, o revia. Ele está aqui, glória a Deus. Feche os seus olhos, eu quero orar com você. Senhor Deus amado, nós queremos te louvar nesta noite, te agradecer por este momento, pela tua palavra, Senhor. Oh Deus, que a tua palavra esteja, meu Pai amado, em nossos corações, na nossa mente, meu Deus, que a tua palavra nos direciona, nos capacita,
Senhor, nós estamos aqui rendidos aos teus pés, porque nós sabemos que o Senhor tem poder sobre todas as coisas. Está aqui esta juventude, meu Deus, que vieram aqui neste último dia, meu Pai, desta semana de bênção, de vitória, estão acreditando que o Senhor conduziu e tem vitória para a vida deles nesta noite.